Vamos entrar e tomar o que é nosso. Vamos entrar e tomar o poder. Milhares e milhares de pessoas entramos ao palácio. Bolsonaro supporters stormed the Brazilian capital over claims of a stolen election. I take one day off and the Amarabus in Brazil, the hogs, the Bolsonaristas, who are literally like the exact same piglets that we have here in America, but somehow even dumber, I don't know how. Well, they decided it's time. It's time to storm the halls just like January 6th, just like our very own American hogs did. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer pro piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima jogada até, eu tô dentro do mesmo avião, né? Decreto a intervenção federal no Distrito Federal e essas pessoas, esses vândalos, que a gente poderia chamar de nazistas fanáticos, de stalinistas fanáticos, ou melhor, de stalinista não, de fascistas fanáticos. A papuda lhe espera. Acorda, cara! Saudações, camaradas! Bem-vindos ao Chapéu Vermelho, seu canal de história do movimento operário internacional e de divulgação do marxismo revolucionário. Antes de retomar a nossa polêmica, react, ou o que você preferir chamar, com o canal do História Pública do Coletivo Soberana TV, eu gostaria de repassar a vocês algumas considerações prévias. Eu tenho recebido comentários de pessoas que acompanham o canal, assim como o canal do Gustavo Machado, do Orientação Marxista, que é parte da mesma organização política da qual eu faço parte, sobre o interesse das pessoas de ter um servidor no Discord que funcione como um espaço de troca de ideias e de interação de comunidade voltado para o trotskismo, isto é, o marxismo e seu segmento pela Quarta Internacional fundada por Lev Trotsky. Vamos pensar em maneiras diferentes de um servidor assim poder funcionar e de que maneiras ele pode se integrar com outros projetos mais para frente. E eu e alguns camaradas já temos em mente que este servidor precisaria ser um espaço aberto para todo trotskista e todo marxista que se identifique com o projeto da Revolução Social e do socialismo internacional. Ainda vamos elaborar todas as questões referentes ao convívio e à segurança desse futuro servidor, como as regras, a moderação, etc. Mas por enquanto, eu gostaria apenas de saber se o interesse na criação desse servidor é considerável e se vale a pena prosseguir com essa ideia. Eu também queria convidar as pessoas a dizer nos comentários se haveria interesse em contribuir e ajudar financeiramente com o Chapéu Vermelho. Acho que a maioria das pessoas que tem acompanhado o canal já se deu conta de alguns limites técnicos que eu tenho, como microfonia devido à qualidade do meu headset, além do que eu gasto às vezes em materiais digitais para auxiliar na identidade visual e sonora dos vídeos, como direitos de reprodução de músicas, etc. Caso exista esse interesse, eu vou pensar em montar algo como uma página no Apoia-se com esse objetivo. Mas aí vocês me digam aí nos comentários também. Quero agradecer a todos vocês que aguardaram pacientemente por um novo vídeo aqui no canal. Eu espero ser cada vez mais claro em relação ao meu posicionamento político aqui no canal, porque o interesse sempre foi de divulgar honestamente esse posicionamento e defini-lo da maneira mais explícita possível. Este é um canal que sempre se colocará em defesa do marxismo revolucionário, do socialismo internacional, da defesa irrestrita à classe trabalhadora e o reconhecimento da revolução socialista enquanto saída para a luta entre as classes. Assim também, este canal se posiciona pela organização de um partido revolucionário e socialista pela tomada do poder político pela classe trabalhadora. Agora vamos pro Trotsky honesto, né? Agora o Trotsky que você deve criticar, porque antes foi o que eu falei, não dá pra criticar porque, né, foda, quem nunca errou? Foi mal, tava doidão, exatamente. Os trotskistas frequentemente omitem esse passado do Trotsky. Pô, cara, de novo! O que a gente faz do Trotsky antes e depois é a mesma crítica. Ele tem a mesma postura. Ele só não teve essa postura tão explícita num curto período de tempo no qual ele teve uma coisa chamada poder. Porque eu tô cansado dessas invenções de história aqui. Você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. Como eu já desenvolvi nas duas partes anteriores do vídeo,
Inclusive, quem tá caindo de paraquedas aí, eu recomendo muito assistir também as 2 primeiras partes que se conectam com esta. Essa separação artificial feita em relação à vida do Trotsky não tem sentido. Assim como é estúpido dizer que ele teve a mesma postura, não existe ser humano que conserve a mesma postura ao longo de toda a sua vida. Ainda mais rasteira é essa afirmação que ele teria de algum jeito abandonado suas posições enquanto esteve no poder. Para desfazer esse Trotsky fantasioso, bastava ler Trotsky. Parece um tanto óbvio, mas já que os comentários do Ian imaginam um indivíduo Trotsky agindo e pensando assim assado, basta contrapor isso ao que o indivíduo realmente pensava. E claro, para compreender o que o indivíduo pensava, não adianta pensar uns poucos trechos de textos seus de maneira arbitrária. Então vamos lá. É o Trotsky depois de 17, né? Depois da Revolução de Outubro. O Trotsky só aderiu ao Partido Bolchevique em agosto de 17. A Revolução aconteceu em outubro. Agosto, setembro, outubro. Foi semanas antes da Revolução. É mesmo? Figura muito popular nessa época. E isso eu dou mérito pra ele. Ele era uma figura extremamente politicamente ativa. Ele estava na fundação do Soviete de Petrogrado, que foi o primeiro soviete. Ele era uma figura popular. Porra, mas como que o cara tão vacilante, como que o Lenin, que odiava tanto esse cara, permitiu que ele entrasse no partido? É porque o Lenin não tem que achar nada. Não é assim que as coisas funcionam no partido. O Lenin não é o arauto da verdade no partido, ele não tem que deixar ou proibir ninguém. Aqui ele utiliza um subterfúgio. Ele faz questão de mencionar que o Lenin não decidia as coisas em nome do partido, o que é absolutamente verdadeiro. Mas ele diz isso agora para poder agregar depois a sua versão de um Trotsky indisciplinado, que agia às costas das decisões do partido. Isso vai ficar mais claro a vocês mais para frente. Até mesmo esse comentário que ele faz sobre o Trotsky ser popular foi calculado com o que, para dizer assim, o Trotsky não passava de um egocêntrico, autocentrado, individualista, portanto incapaz de aderir à disciplina partidária. Se utilizássemos o mesmo método de seleção arbitrária de textos, poderíamos gastar horas fabricando o Lenin que quiséssemos, o que, aliás, aconteceu historicamente na União Soviética. É possível jogar Lenin contra ele mesmo. É possível fabricar um Lenin anti-leninista a partir de um antagonismo de uma de suas posições antigas com uma posição posterior. O rearranjo de fragmentos cuidadosamente selecionados é o que consiste o método da editoração unilateral e ahistórica, um procedimento grosseiro de falsificação que serve bem para enganar quem está se introduzindo nos temas debatidos. É possível utilizar vários exemplos reais para explicar essa prática extremamente desonesta. Nós vemos exemplos corriqueiros disso hoje, na política local. Aí dizendo que no dia 8 de novembro de 2019 ele era ministro e eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Tá? Saiu do governo pela porta dos fundos. Tá? Traindo a gente. Sérgio Moro, além de trair, é mentiroso. Tá? Então você vai percebendo que no fundo aquela promessa que ele tinha feito para você, que eu ia ter carta branca para combater a corrupção e fazer o meu trabalho, que ele não ia proteger ninguém, era mentira. Mas fui ficando porque eu entendia que era possível fazer alguma coisa ainda. Até que chegou num limite, que ele tomou aquela decisão de interferir na Polícia Federal, aí eu falei, não, agora não posso ficar mais. Ser uma escolha entre ser alvo de ataques do grupo dele ou ser cúmplice dele. Eu prefiro ser alvo. O próprio presidente reclamou de mim esses dias, expressamente, dizendo que eu não protegia ele e a família dele, da Polícia Federal, da Receita Federal, que é um absurdo. Né? Ninguém tem que ser protegido de nada. Se alguém cometeu algo errado, tem que ser investigado e a pessoa tem que ser responsabilizada. Depois vê no finalmente. Pode ser? Ele tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil. Então, acontece divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores. Estamos num projeto aqui de Brasil. Fala um pouco de corrupção, amor, por favor. Olha, eu preciso chegar na minha casa e poder olhar para o meu filho e dizer que o crime não compensa. Pra mim é fácil, manda um sapato número 43 pra mim, meu número aqui, tá? Um beijo. Não tem problema. Tinha um sapato 43 cheio de notinha de 100 verdinha dentro. Acho que vale a vaga, presta atenção, pessoal. Quanto tu acha que vale a vaga pro Supremo? Então vamos lá, primeira treta. Assim que o Trotsky entra no partido, nas vésperas da Revolução, ele já discorda do Lenin logo de cara. É mesmo? O Trotsky defende
que a insurreição para a tomada do Estado pelos proletários deveria aguardar o próximo congresso dos sovietes. E o Lenin discordava veementemente disso. O Lenin achava que o momento era agora, era o momento que o proletariado estava mais forte para tomar o poder. E aí o Lenin tem um texto combatendo essa visão do Trotsky, que não era só dele, mas ele aderiu a essa visão, chamado Contra o Retardamento. E aí ele tá falando do retardamento da insurreição, do atraso da insurreição. Que ele diz, esperar o próximo Congresso dos Sovietes não vai agregar absolutamente nada para nossa insurreição. Então o Trotsky já entra discordando do Lenin. Foda-se! Lenin perdeu a votação do dia e da forma em que se daria a ressurreição. O democratismo do partido era, nessa época, uma forte marca do seu funcionamento. O Ian aproveitou a deixa para, mais uma vez, emplacar com a sua tese ahistórica. Afinal de contas, é o voto contrário de Trotsky para aguardar o próximo Congresso dos Soviets que importa para a exposição do nosso interlocutor, e mais nada. Ele desconsidera que a decisão de adiar a data da insurreição foi uma decisão conjunta do Comitê Central em que todos votaram contra Lenin. O Ian tornou sua tarefa bastante simples. Basta substituir Comitê Central pelo nome Trotsky, onde é impossível negar que houve desacordos entre o Comitê e Lenin. Basta atribuir a Trotsky tudo que é incorreto e mal, e a Lenin e o Comitê Central tudo que é correto, acertado e bom. Trotsky já escreveu a respeito de tudo isso em sua própria época para rebater seus acusadores. Peguemos de exemplo o primeiro apêndice de seu livro, História da Revolução Russa. Lá diz o seguinte: as recentes histórias soviéticas apagaram completamente da Revolução de Outubro o capítulo extremamente importante e instrutivo sobre os desacordos entre Lenin e o Comitê Central, tanto sobre a questão básica de princípios, em que Lenin estava certo, quanto sobre as questões particulares, mas muito importantes, sobre as quais o Comitê Central estava certo. Segundo a nova doutrina, nem Lenin nem o Comitê Central poderiam errar, e, consequentemente, não poderia haver conflitos entre eles. Lenin considerou o adiamento da insurreição por 3 semanas, até o Congresso dos Soviets, fatal. Todavia, a insurreição, desferida às vésperas do Congresso, foi realizada enquanto o Congresso ainda estava em sessão. Lenin propôs que a luta começasse em Moscou, supondo que ali seria resolvido sem luta. O fato é que a insurreição em Moscou, não obstante a vitória precedente em Petrogrado, durou 8 dias e custou muitas vítimas. Lenin não era um robô de decisões infalíveis. Ele era apenas um homem de gênio, e nada de humano lhe era estranho, inclusive a capacidade de cometer erros. Lenin falou da atitude dos epígonos sobre os grandes revolucionários. Após suas mortes, são feitas tentativas de convertê-los em ícones inofensivos, canonizá-los, por assim dizer, render certa homenagem a seus nomes para mais seguramente traí-los na ação. Os atuais epígonos exigem que Lenin seja reconhecido como infalível, para mais facilmente estender o mesmo dogma a eles mesmos. Primeiro, como de costume, um pouco de contextualização histórica. O colapso da frente ocidental e o avanço do exército alemão colocaram a revolução em grande perigo. Os bolcheviques não tinham nenhum exército com o qual lutar contra os alemães. Por outro lado, a rendição tenderia a confirmar a propaganda contra-revolucionária que apresentava os bolcheviques como agentes do imperialismo alemão. Os bolcheviques se encontravam diante de um dilema de vida ou morte. Por um lado, eles não tinham exército. Este havia se desgastado totalmente na frente ocidental, lutando pelo czarismo na guerra, e se encontrava completamente inoperante. Do outro lado da moeda, havia outra grande complicação. A propaganda imperialista da época procurava, por todos os meios, desacreditar a revolução diante dos trabalhadores. Nos países aliados, se difundia que os bolcheviques e os alemães já haviam combinado previamente um acordo, em que os primeiros cederiam território aos alemães em troca de uma paz em separado, arranjada com as potências centrais. Não eram poucos que expressavam a opinião de que os bolcheviques e o governo dos Hohenzollern estavam fazendo um teatro cujos papéis haviam sido combinados de antemão. A luta pela revolução exigia que deixássemos claro aos trabalhadores que não podíamos agir de outra forma, que os inimigos estavam nos colocando contra a parede e fomos obrigados a assinar o Tratado de Paz. Precisamente por essa razão, o avanço alemão foi a nossa melhor prova do caráter forçado do tratado. Um ultimato da Alemanha não teria sido o suficiente. Um ultimato também poderia ter sido parte de uma peça bem ensaiada. Uma questão diferente era o movimento real das tropas alemãs, a apreensão das cidades e as anexações militares.
estávamos perdendo uma enorme riqueza, mas ganhamos a confiança política da classe trabalhadora do mundo inteiro. Tal era o significado da divergência. O acordo de Brest-Litovsk foi em essência o que o historiador Jean-Jacques Marie chamou corretamente de a paz dos bandidos. A Rússia soviética, recém-nascida, debilitada por um exército desfalcado e uma economia devastada pela guerra, demandava a paz imediata. E essa havia sido uma das propostas mais cruciais dos bolcheviques, a paz democrática sem indenizações ou anexações. O general da missão militar francesa, Nizel, comentou a esse respeito. Toda a Rússia aspirava à paz. Desde essa época já não haviam corpos coerentes de tropas. Os alemães sabiam dessa debilidade. Forçosamente obrigaram as negociações a acontecerem não em um território neutro, mas em Brest-Litovsk, uma velha cidade fortificada, destruída em 1915 pelas tropas czaristas em retirada. Na atmosfera sinistra de um quartel prussiano, a delegação alemã assume uma voz cantarolante e manipula uma delegação soviética intimidada, compartilha refeições com ela. Isso é confirmado no depoimento de Trotsky em sua autobiografia. A primeira delegação dos soviets, presidida por Joffe, foi festejada em Brest-Litovsk por todos. O príncipe Leopoldo da Baviera recebeu os delegados como seus hóspedes. Ao meio-dia e à noite, as delegações reuniam-se no restaurante e faziam uma mesa comum. O general Hoffmann olhava Bizenko, nosso camarada que assassinara o general Sakharov, com bastante curiosidade. Os alemães misturavam-se com os nossos, tentando, obviamente, obter amistosamente informações que lhes interessassem. O Estado-Maior do general Hoffmann editava em russo um jornal destinado aos prisioneiros, chamado Ruski Vestnik, o mensageiro russo, que no início só sabia falar dos bolcheviques com extrema simpatia. Como se vê, não havia no mundo revolucionários mais fervorosos do que o príncipe Leopoldo da Baviera e o general Hoffmann da Prússia, mas esse idílio duraria pouco. Por volta de dezembro se renova a trégua. É nesse período que o Trotsky se encarrega das discussões de paz. Chega em Brest-Litovsk no dia 27 e põe fim às amabilidades diplomáticas em que se envolveu a delegação. As refeições comunitárias são interrompidas. O tom muda. Ele submete a delegação diplomática inimiga a uma dura prova de paciência, propositalmente fazendo questionamentos incessantes sobre pontos já resolvidos nas discussões. A sua tenacidade e obstinação o tornaram uma figura dominante na mesa de negociações. Para pôr fim a essa farsa lamentável, perguntei em nossos jornais se o Estado-Maior alemão não achava oportuno também contar a seus soldados algo sobre Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. A menção de Trotsky a Karl e Rosa, de longe os dois revolucionários mais temidos pelo governo prussiano à época, era o suficiente para desfazer aquele teatrinho hipócrita dos alemães, e é assim que Trotsky relata o ocorrido. Lançamos um panfleto sobre esse tema dirigido aos soldados alemães. O mensageiro, do general Hoffmann, perdeu a fala. A primeira coisa que o general fez assim que cheguei em Brest foi protestar contra a campanha de propaganda que fazíamos entre as tropas alemãs. Convidei o general a continuar com a sua propaganda, tal como vinha fazendo entre as tropas russas. As condições, disse-lhe, são as mesmas. Não existe diferença, senão a referente ao caráter da propaganda. Além do mais, recordei-lhe, aproveitando a ocasião, que a disparidade de nossos critérios a respeito de uma série de questões fundamentais era conhecida há muito tempo, e que até fora sancionada por aquele tribunal alemão que me condenara à revelia a uma pena de prisão durante a guerra. Essa lembrança, que denotava, sem dúvida, uma grande falta de tato da minha parte, causou um enorme escândalo. Inicialmente, os bolcheviques buscaram estender as negociações o maior tempo possível, na esperança de ganhar tempo para que os trabalhadores se insurgissem no Ocidente contra os governos dos aliados e das potências centrais, para que viessem ao auxílio da Revolução Russa. Entre todos esses países, era na Alemanha que se depositavam as maiores esperanças da Revolução. É exatamente por esse motivo que Trotsky procurou transformar as negociações de paz em uma gigantesca plataforma para a difusão da Revolução no interior dos países centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. O Ian não comenta nada disso. Não obstante, era essa situação conjuntural que decidiria o futuro da Rússia soviética e que provocou as maiores tensões sobre as negociações em Brest-Litovsk. Os trabalhadores do Ocidente estavam num estado de apatia e descrença profunda diante da imensa tragédia que havia sido a Guerra Imperialista, como era conhecida entre os bolcheviques, a Primeira Guerra Mundial.
O fervor nacionalista de 1914 havia caído em desgraça, após tamanha experiência de inigualável terror e morte. No interior das potências centrais, esse fervor nacionalista estava sendo rapidamente substituído por um sentimento revolucionário que acendia como um rastilho de pólvora. Diante das novas greves e demonstrações radicais, o menor dos descontentamentos por parte dos trabalhadores se convertia na fonte de todos os medos das monarquias e burguesias nacionais. As repressões policiais e os mecanismos de controle social atingiram proporções inauditas. Os trabalhadores passaram a organizar-se em números cada vez maiores, criando seus próprios soviets e comunas improvisadas. Esse era o panorama geral da Europa no pós-guerra. Na verdade, se pode dizer que o que de fato acelerou o fim dos conflitos entre as potências imperialistas foi o caldeirão revolucionário que começou a fervilhar sob os seus pés, isto é, o enorme processo que se abriu com a Revolução na Rússia. O bolchevismo subitamente havia se elevado como a temível ameaça, o grande pavor das classes dominantes, tão temeroso que os países capitalistas já não podiam mais perseguir a guerra uns contra os outros. Em certo sentido, eles foram mesmo obrigados a encerrar a guerra em um verdadeiro ato de emergência global para sanar suas crises internas, combater seus próprios trabalhadores, salvar a organização social capitalista do seu colapso. Era a guerra contra a revolução. O ano de 1918 começa com uma greve na capital húngara. Seus dois principais dirigentes, Antal Moshojgo e Sándor Ustreicher, pioneiros dos conselhos operários europeus, estavam com efeito em contato com o Círculo Galileu, formado por estudantes socialistas ganhos para a Revolução. Os estudantes de Otto Korbin, que se juntaram ao círculo, foram eles próprios formados por técnicas conspirativas por Vladimir Justus, prisioneiro de guerra russo e bolchevique. A greve começa em 14 de janeiro em Budapeste. Em 16, ela se estende às fábricas de munição da Baixa Áustria. Em 17, a classe operária inteira de Viena. Alguns dias mais tarde são os operários das indústrias de guerra de Berlim, seguidos pelos metalúrgicos e outras corporações. São os jovens estudantes, ligados aos operários, autoproclamados radicais de esquerda, que são a causa do movimento em Budapeste e Viena. Em Berlim, os dirigentes foram os delegados revolucionários. Em Brunswick, os espartaquistas. O austríaco Franz Birkenau, depois de sua ruptura com o comunismo, comenta em 1939, numa obra sobre a Internacional Comunista: apesar dela, ou talvez por causa dela, esta greve foi, em mais de um sentido, o maior movimento revolucionário de origem realmente proletária que o mundo jamais viu. Em que pese que tenha sido vagamente ligada à agitação camponesa, ela repousa sobre suas próprias forças. Foi espontaneamente produzida aqui, no interior das fronteiras das potências centrais, pela comunidade de interesses dentro de todos os países concernidos e pela predominância em todos os lugares dos dois problemas principais, o pão e as negociações de Brest. Em todos os lugares, as palavras de ordem reivindicavam uma paz com a Rússia, sem anexação nem compensação, rações mais substanciais e uma plena democracia política. Esta ação se deve à Revolução Russa, ou esta última foi sua causa mais imediata. E fica deste fato notável que o maior efeito que teve a Revolução Russa sobre a Europa foi obtido antes que existisse uma internacional comunista. Portanto, como se nota, a possibilidade de revolução nas potências centrais não era uma invenção da cabeça do Trotsky, mas uma possibilidade bem real. Temos as confirmações suficientes de diferentes origens sobre o impacto da tática adotada pela delegação soviética na conferência. Isso quer dizer, a difusão da propaganda revolucionária surtiu um efeito imediato sobre as massas da Áustria-Hungria e da Alemanha. Trotsky retorna à capital no dia 7. No 4, a greve geral estremece Varsóvia, ocupada pelas tropas alemãs, e Viena, que é aturdida por manifestações durante 4 dias por mulheres famintas. Os operários grevistas de Berlim paralisam as fábricas da capital e elegem delegados revolucionários. Apesar do rechaço crescente à guerra, o regime monárquico não vacila em Berlim e nem em Viena. Lenin vê então nessas greves a possibilidade de atrasar ainda mais as negociações, mas não modifica sua vontade de proclamar a paz para obter um respiro momentâneo. O movimento grevista na Alemanha e na Áustria-Hungria só não metamorfoseou-se em movimento revolucionário porque foi barrado pelos partidos social-democratas, que não se apoiavam nem na República e nem na Revolução,
mas vieram ao socorro das monarquias vacilantes. Os sociais-democratas boicotaram as greves. A chamada morte da social-democracia veio ainda no início da guerra, quando o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, votou a favor dos créditos de guerra, traindo o movimento operário e o socialismo internacional. Alle haben zugestimmt, ohne Ausnahme. Die Kriegskredite sind bewilligt. Die Minderheit? Musste sich der Parteidisziplin beugen. Hase hat in der Fraktion eine Rede gehalten. In Zeiten der Not dürfen wir die Vaterlandsliebe nicht nur den Rechten überlassen. Das würden die Arbeiter nicht verstehen. Das wäre nicht passiert, wenn August noch gelebt hätte. Mich haben Sie einen Vaterlandsverräter genannt. Kautsky? 2 seiner Söhne sind eingezogen. Ihm fiel dazu nichts Besseres ein, als in solch schlimmen Zeiten muss jeder sein Kreuz zu tragen wissen. Wir werden Ihnen schon zeigen, dass auch Sozialisten fürs Vaterland zu sterben müssen. Wenn mein Haus von Räubern angegriffen wird, wäre ich schön dumm, Überlegungen über Humanität anzustellen, statt auf sie zu schießen. Und die Internationale schießen Sie gleich mit über den Haufen, was? Die Arbeiter sind für den Krieg. Was sollen wir da machen? Durch Stimmenthaltung hätten wir die Massen nur enttäuscht. Sie würden uns als Feinde des Vaterlandes ansehen. Und das würde der Partei in Zukunft nicht gut bekommen. Ich muss rein. Wir sehen uns heute Abend, Karl. Aufruf auf die Reichstagsdrucksache Nummer 486 aus 14. Durante as negociações de Brest, os sociais-democratas da Alemanha e Áustria-Hungria serviam de linha auxiliar de suas respectivas monarquias, dizia Trotsky. A social-democracia era apenas sombra dos governos dos Hohenzollern e dos Habsburgo. No princípio, Scheidemann, Ebert e companhia tentaram colocar as mãos nos nossos ombros como gesto de proteção. Trotsky, escreviam os marxistas habsburgianos, é o embaixador do desejo de paz da classe operária russa, que aspira a romper as douradas algemas de ferro que o capital inglês forjou para ela. Em troca, os caudilhos da social-democracia submetiam-se de bom grado às algemas do capital germano-austríaco e ajudavam seus governos nas tentativas de impor-se pela força contra a Revolução Russa. Quando Lenin ou eu, durante aqueles momentos difíceis de Brest, líamos o Vorwärts de Berlim ou Die Arbeiter-Zeitung de Viena, passávamos o jornal um ao outro em silêncio, com as passagens marcadas a lápis. Trocávamos um olhar rápido e afastávamos os olhos com um sentimento indescritível de vergonha por esses cavalheiros que ainda ontem eram nossos camaradas na Internacional. Que é o comentário do Lenin a respeito da postura do Trotsky. A tática de Trotsky tornou-se falsa quando se declarou findado o estado de guerra sem que a paz fosse assinada. Eu propus categoricamente que se assinasse a paz. Nós não podíamos obter uma paz melhor do que a de Brest-Litovsk. O camarada Trotsky disse que a paz seria uma traição no sentido pleno do termo. Então, o que acabou acontecendo? Para sair da guerra, a Rússia tinha que conceder parte do território do Império Russo para a Alemanha, para poder sair da guerra. O Trotsky, por não assinar esse tratado, a Alemanha exigiu depois mais território. Então a Rússia teve uma derrota mais humilhante no Tratado de Brest-Litovsk por causa da postura do Trotsky. E, novamente, o Trotsky não estava sozinho. Ele estava junto com um bloco de pessoas que não queriam assinar o tratado. O Bukharin era um deles. Mentira descarada, o Trotsky foi um oponente da guerra revolucionária dentro do partido durante as negociações de paz. Trotsky não defendia uma guerra revolucionária durante Brest-Litovsk e nem de maneira implícita. A posição da guerra revolucionária de Bukharin era a posição majoritária aceita no partido, e não somente no partido, mas nos conselhos operários também. E aí o Lenin critica, o Lenin fala, o Trotsky estava errado, eu propus categoricamente que assinasse a paz. A gente não ia conseguir um tratado melhor com a Alemanha do que essa paz. Por que o Trotsky não queria assinar a paz? É aí que vem uma das posturas mais ultra-esquerdistas do Trotsky. Lembra, quando a gente estava falando sobre a Revolução Permanente, que o Trotsky defendia que seria impossível construir o socialismo na União Soviética de maneira isolada, sem uma revolução na Europa? Lembram disso? O Trotsky, como comandante do Exército Vermelho, defendia a tomada do poder pelas armas. Ele defendia
uma guerra revolucionária. Você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Quem defendeu isso de maneira mais explícita? O Bukharin. O Bukharin falou, nós temos que pegar o Exército Vermelho e levar pra Europa e fazer a revolução lá na força. O Lenin achou isso um absurdo. Tanto porque a União Soviética não é belicosa, quanto porque as potências da Europa iam massacrar o Exército Vermelho. Massacrar. Iam limpar o chão com o Exército Vermelho. O Trotsky, ele sugeria isso em entrelinhas. Ele falava, tem que fazer, assim, seria muito bom ser... Parece verídico, hein? Quem falou explicitamente disso foi o Bukharin. A afirmação novamente é falsa. O Ian não entendeu que a guerra revolucionária sempre foi uma estratégia bolchevique. Essa fala dele de que a União Soviética não é belicosa não explica absolutamente nada. A guerra revolucionária era um pressuposto estratégico para a Revolução Mundial durante a Primeira Guerra Mundial. Ela consistia na promoção sistemática de insurreições dos povos oprimidos de todo o mundo contra o imperialismo. Isso já havia sido expresso por Lenin em 1915. Sobre a questão do que o Partido do Proletariado faria se a Revolução o colocasse no poder durante a guerra atual, nós respondemos: devemos propor a paz a todos os beligerantes na condição da liberação das colônias e de todos os povos dependentes e oprimidos que não gozam de plenos direitos. Nem a Alemanha, nem a Inglaterra ou a França irão, sob seus atuais governos, aceitar esta condição. Então nós devemos preparar para travar uma guerra revolucionária. Isto é, devemos não somente executar integralmente com as medidas mais decisivas nosso programa mínimo, mas devemos sistematicamente incitar a insurreição de todos os povos atualmente oprimidos pelos grão-russos, todas as colônias e países dependentes da Ásia, Índia, China, Pérsia, etc. E também, primeiro de tudo, incitar o proletariado da Europa à insurreição contra seus governos e em desafio aos social-chauvinistas. Portanto, antes de 1917, Lenin e os bolcheviques se posicionavam pela guerra revolucionária, uma guerra da revolução contra o imperialismo, que combinaria a luta armada do exército operário e camponês na Rússia com a insurreição dos trabalhadores na Europa e dos povos das nações oprimidas de todo o mundo. Já no período imediatamente anterior a outubro de 1917, os bolcheviques se posicionaram para oferecer a paz democrática aos imperialistas, sem anexações ou indenizações, e caso estes se recusassem, eles se lançariam pela guerra revolucionária contra o imperialismo. Se o menos provável acontecesse, isto é, se nenhum Estado beligerante aceitar nem mesmo um armistício, então de nossa parte a guerra se torna verdadeiramente imposta a nós, se torna uma guerra defensiva justa. O mero fato de que o proletariado e o campesinato pobre estarão conscientes disso fará da Rússia muitas vezes mais forte no sentido militar, especialmente depois de uma ruptura completa com os capitalistas que roubam o povo. Isso sem mencionar que, então, a guerra de nossa parte será, não em palavras, mas de fato, uma guerra em aliança com os povos oprimidos de todo o mundo. Portanto, a guerra revolucionária já havia sido aceita pelo partido como uma estratégia básica. É por essa razão que, quando Kamenev e Zinoviev redigiram sua carta aberta opondo-se à insurreição de outubro, um de seus argumentos centrais era a possibilidade de guerra revolucionária sem o apoio do exército, com o qual tentaram amedrontar os trabalhadores. As massas de soldados nos apoiam porque nós avançamos não uma consigna de guerra, mas uma consigna de paz. Se nós tomarmos o poder sozinhos agora e nos encontrarmos compelidos por toda a situação global a engajar em uma guerra revolucionária, as massas de soldados vão recuar de nós. Este seria um bom argumento para assinar a paz de Brest-Litovsk com meses de antecedência. Todavia, essa era a prova não da previsão histórica de Kamenev e Zinoviev, mas de sua postura vacilante e oportunista. Foi por essa mesma razão que eles posteriormente assinaram o Tratado de Brest. Como já vimos, Trotsky procurou prolongar as negociações de Brest enquanto combatia a propaganda dos aliados com propaganda revolucionária. Nas palavras de Kamenev, nossas palavras alcançarão o povo alemão por cima das cabeças dos generais alemães. E todo o partido concordava que essa era a melhor tática naquele momento. Diferente do que foi difundido pelos stalinistas desde 1924, ambos, Lenin e Trotsky, se encontravam na posição minoritária e moderada entre os líderes, porque a maioria dos bolcheviques permanecia favorável à guerra revolucionária na virada do ano de 1917, durante as negociações de Brest. Reiterando o fato,
o problema concreto para os bolcheviques que tornava a estratégia da guerra revolucionária inviável durante as negociações de Brest era de que o exército que eles herdaram do czarismo havia se desintegrado. A indisciplina havia contaminado as tropas, havia escassez de equipamento e rações, unidades inteiras haviam se desmobilizado por conta própria. Os oficiais e comandantes se voltaram contra a revolução. O exército russo deserdava o fronte em massa. Diariamente, novas tropas chegavam no Soviet de Petrogrado para informar que se a paz não fosse alcançada até 1º de novembro, os soldados a conquistariam por seus próprios meios. Tem um depoimento do Trotsky que é muito esclarecedor sobre essa questão no capítulo intitulado A Paz, na sua autobiografia. Comenta ele: a primeira vez que atravessei a linha de frente da guerra a caminho de Brest-Litovsk, nossos correligionários nas trincheiras já não tinham meios de preparar, nem se quisessem, um protesto minimamente eficaz contra as exigências desmedidas da Alemanha, pois as trincheiras estavam muito vazias. A impossibilidade de continuar a guerra era evidente. Nesse ponto, não havia a menor divergência entre Lenin e mim. Nós dois movíamos a cabeça, lamentando ao ouvir Bukharin, Radek e outros apóstolos da guerra revolucionária. Havia, no entanto, várias questões que surgiram a Trotsky no decorrer das negociações. Elas podem ser resumidas em uma única pergunta. Por mais que suas intenções de anexação fossem claras, teriam os alemães força o suficiente para invadir a Rússia? Essa pergunta justificava sua importância porque ainda não se sabia até que ponto as revoluções de fevereiro e outubro haviam influenciado os próprios soldados alemães. Tampouco se sabia se o Kaiser seria então capaz de mobilizar esses mesmos soldados contra a Rússia revolucionária que se colocava a favor da paz. Trotsky entendeu que a resposta seria encontrada apenas no decurso das negociações. Para isso, era preciso fazer com que elas se dilatassem o máximo possível. Era preciso dar tempo aos operários da Europa para que assimilassem a revolução dos soviets, e principalmente sua política de paz. Outro fator problemático era a desconfiança que as social-democracias e as burguesias na Europa jogavam sobre os trabalhadores em relação aos bolcheviques. Caso a classe trabalhadora dos países aliados fosse desencorajada a apoiar a Revolução Russa, isso facilitaria a intervenção militar desses mesmos países contra a Revolução. É influenciado por essas considerações que Trotsky tem a ideia da famosa linha tática resumida em acabar a guerra, desmobilizar o exército e negar-se a assinar qualquer tratado de paz. Se o imperialismo alemão não estava em condições de enviar tropas contra nós, isso significaria para a Rússia uma grande vitória, cujas consequências seriam impossíveis de prever. Por outro lado, se os Hohenzollern tivessem forças suficientes para atacar a revolução, sempre teríamos tempo de capitular oportunamente. Discuti com os outros membros da delegação, entre eles Kamenev, que concordou comigo, e escrevi a Lenin. Isso será magnífico, disse Lenin, comentando meus argumentos, se o general Hoffmann não tiver condições de lançar suas tropas sobre a Rússia. Mas não se pode confiar muito nisso. Ele escolherá os melhores regimentos de camponeses bávaros, mesmo porque não precisará de muito para nos atacar. Você mesmo disse que as trincheiras estão ficando vazias. E se os alemães decidem continuar a guerra? Nesse caso, seremos obrigados a assinar a paz, mas todo mundo compreenderá que não tínhamos qualquer alternativa. Assim colocamos um ponto final nessa história de que mantemos um pacto secreto com os Hohenzollern. Não me parece de todo mal, mas correríamos um risco muito grande. Teríamos de correr esse risco de todas as maneiras se fosse para assegurar a vitória da Revolução Alemã. A Revolução Alemã é incomparavelmente mais importante do que a russa. Mas quando começará? Como não sabemos, por agora não há nada no mundo mais importante do que a nossa, que temos de salvar a todo custo. A partir daqui se faz necessário, de uma vez por todas, explicar como se deu de fato os debates entre as táticas divergentes no seio do Partido Bolchevique. Portanto, acho necessário contextualizar a situação historicamente, mais uma vez. Soviet peace delegation headed by Adolf Joffe arrives at Brest-Litovsk. Kamenev, Joffe, Karakhan, Karl Radek, and Madame Bitsenko, the first woman diplomat. Trotsky himself, as foreign minister, soon came to Brest-Litovsk to conduct the negotiations. Finding the German terms intolerable and believing Germany on the verge of revolution,
he declared the war at an end but walked out, refusing to sign the peace. The only walkout of its kind in history. Immense anti-war demonstrations in Germany followed, as Trotsky had hoped. But the demonstrators were shot down. O atraso da Revolução no Ocidente e a fraqueza militar da Revolução Russa levaram a uma divergência na direção do partido, uma divergência sobre a qual Lenin se encontrou em minoria. A primeira vez que as diferenças foram expressas foi em 21 de janeiro de 1918. Portanto, esse será o nosso ponto de partida. Delineamos assim cada uma das posições no interior do partido. Temendo uma nova ofensiva se os bolcheviques rejeitassem o ultimato alemão, Lenin propôs uma assinatura imediata da paz, mesmo nos termos desastrosos oferecidos pelos alemães. Trotsky concordava que não havia possibilidade de continuar a guerra, mas pensava que as negociações deveriam ser interrompidas e os bolcheviques só deveriam capitular no caso de um novo avanço alemão. Bukharin defendia o empreendimento de uma guerra revolucionária. Esta posição contava com uma maioria no partido e nos soviets. Sempre bom reiterar, notem a relevância dessa última informação totalmente omitida na exposição do Ian Neves. A posição da guerra revolucionária contava com a maioria no partido e nos soviets. Quando a direção convidou os soviets a dar suas opiniões sobre Brest-Litovsk, mais de 200 responderam. Destes, apenas 2 grandes soviets, Petrogrado e Sevastopol, o último com reservas, apoiaram a paz. Todos os outros grandes centros operários, Moscou, Ekaterimburgo, Kharkovia, Yekaterinoslav, Ivanovo-Voznetsk, Kronstadt, etc., votaram por grande maioria para romper as negociações. Trotsky não estava, portanto, agindo de maneira aventureira ou irresponsável, e muito menos agia contra a disciplina do partido, diz ele sobre o debate do dia 21 de janeiro. Nessa assembleia de 21 de janeiro, Lenin atacou com dureza extrema os defensores da guerra revolucionária e se limitou a dizer algumas palavras de crítica contra a minha proposta. A fórmula da guerra revolucionária teve 32 votos, a de Lenin teve 15 e a minha 16. A ala esquerda tinha ainda mais força do que essa assembleia denotava, se não entre as massas, pelo menos entre as camadas mais altas do partido. Lenin estava em minoria em todos os organismos de direção do partido e do Estado. Esse era também o espírito que imperava nas organizações do partido, e muito mais entre os socialistas revolucionários de esquerda. Naquele momento só se poderia impor e levar adiante o ponto de vista de Lenin por meio de uma cisão no partido ou por um golpe de Estado, e não de outra forma. Mas a cada dia, as fileiras de seus partidários teria, por força, de crescer. Nessas condições, minha fórmula, nem paz, nem guerra, era objetivamente uma ponte que se estendia entre sua posição e a contrária. E, de fato, por essa ponte passou para o seu lado a maioria dos membros do partido, ou pelo menos passaram seus dirigentes. Então, suponhamos que nos neguemos a assinar a paz e que os alemães nos ataquem. O que você faria neste caso? Perguntou-me Lenin. Assinaríamos a paz forçados pelas baionetas e todo mundo compreenderia a nossa situação. Nesse caso, você não defenderia uma guerra revolucionária? De forma alguma. Nessas condições, a tentativa não pode ser muito perigosa. Só estaremos expostos a ficar sem a Estônia e a Lituânia. E sorrindo com seus olhinhos astutos, acrescentou. Bem, vale a pena sacrificar a Estônia e a Lituânia para ficar em paz com Trotsky. Em um momento como aquele, que o destino da Rússia estava na berlinda e que corria-se o risco dos alemães ocuparem todo o país e destruírem a revolução em seu berço, a saída procurada pelos bolcheviques, por Lenin e por Trotsky, era aquela que direcionava suas esperanças para as revoluções de outros países. Era a posição internacionalista que não podia ser abandonada. Eles sabiam que, diante das intenções belicosas do Kaiser e sua própria condição interna, eles tinham uma possibilidade reduzida de sucesso. Ainda assim, eles optaram por sacrificar o que fosse possível em defesa do socialismo internacional. Não à toa, é somente quando os alemães reiteram o ultimato que Lenin volta a defender a assinatura imediata da paz. Ele é derrotado uma vez mais por uma estreita maioria no Comitê Central.
Para ilustrar isso, em uma reunião do Soviet de Moscou que reuniu 400 quadros comunistas, a posição de Lenin, de paz imediata, ganhou 13 votos. Os partidários da guerra revolucionária, 387. Lenin temia que a revolução na Alemanha, ainda em um estágio muito inicial, não chegasse rápido bastante para assegurar a revolução já conquistada na Rússia. A Alemanha está apenas grávida de revolução, enquanto nós já podemos apresentar um vigoroso recém-nascido, a República Socialista, que poderíamos matar se começássemos a guerra. O que Trotsky propõe, interromper a guerra, recusar-se a assinar a paz e desmobilizar o exército, é de fato uma manifestação política internacional, mas quando os alemães atacarem, seremos obrigados a assinar qualquer paz, sem dúvida uma ainda pior. A mentira sobre a suposta atuação antipartidária de Trotsky em Brest-Litovsk é desmentida por muitas outras evidências esmagadoras. Demonstrando com mais exemplos, temos outro depoimento de Trotsky. Em 11 de fevereiro, ou seja, no dia seguinte à minha declaração em Brest-Litovsk, Zinoviev tomou a palavra no Soviet de Petrogrado para dizer: a fórmula que a nossa delegação encontrou para sair da situação criada é a única correta. Em 14 de fevereiro, Sverdlov, em nome dos bolcheviques, apresentou no Comitê Executivo Central Pan-Russo uma proposta de resolução baseada no informe que eu fizera, que começava assim: depois de ouvir e discutir o informe da Delegação de Paz, o Comitê Executivo Central Pan-Russo aprova totalmente a conduta de seus representantes em Brest-Litovsk. Não houve uma única organização local do partido ou soviet que, entre 11 e 15 de fevereiro, não manifestasse aprovação à nossa conduta. No Congresso do Partido, em março de 1918, Zinoviev declarou: Trotsky tem razão quando diz que agiu em conformidade com as normas da maioria legítima do Comitê Central. Ninguém questionou isso. Por fim, o próprio Lenin disse que, no mesmo Congresso, a proposta de se negar a assinar a paz tinha sido aceita pelo Comitê Central. Em 10 de fevereiro, as delegações alemã e austro-húngaras em Brest-Litovsk decidiram aceitar o estado de coisas proposto por Trotsky em suas declarações. O único que se recusou a aceitar foi o general Hoffmann. A delegação russa voltou de Brest com a impressão de que os alemães não atacariam. Lenin estava feliz com os resultados obtidos. Não estarão nos enganando? Perguntou. Quem sabe, tudo indicava que não. Está bem, disse Lenin. Se é assim, melhor. No fim das contas, conseguimos sair da guerra. O otimismo de Lenin não duraria muito. O prazo previsto pelo armistício era de 7 dias depois de sua reclamação para que se retomassem as operações militares. Os alemães declararam guerra em 2 dias. 5 dias de preparação foram tomados dos bolcheviques. O general Samoilo, que ficara em Brest, comunicou-nos por telégrafo que, segundo informação do general Hoffmann, os alemães declarariam estado de guerra contra nós a partir das 12 horas do dia 18 de fevereiro. O telegrama foi diretamente para as mãos de Lenin. Nesse momento eu estava ali, em sua sala, onde ocorria uma reunião com socialistas revolucionários de esquerda. Lenin me passou o telegrama em silêncio, mas seu olhar me dizia que as notícias não eram boas. Apressou-se em encerrar a reunião para examinar, sem a presença de estranhos, a nova situação que teríamos de enfrentar. Fomos enganados. 5 dias de vantagem. Esses bárbaros se aproveitam de tudo. Agora já não nos resta outro caminho senão assinar as condições de antes, se é que os alemães as mantêm. Eu continuava insistindo em deixar Hoffmann atacar primeiro, para que os operários da Alemanha e das nações aliadas vissem que a agressão era um fato e não apenas uma ameaça. Não, respondeu Lenin. Do jeito que as coisas andam, não podemos perder um segundo. A tentativa já foi feita. Já sabemos que o alto comando alemão quer e pode declarar a guerra. Não se pode mais esperar. Os saltos dessa besta são rápidos. Como já foi mencionado, Trotsky e Lenin haviam acordado entre eles que resistiriam até que chegasse o ultimato dos alemães. Diante da nova conjuntura, no entanto, foram obrigados a ceder. Lenin falou a respeito desse acordo mútuo com Trotsky no Congresso do Partido em março. Sim, exatamente na mesma declaração que o Ian recortou no seu vídeo. Na sessão do Comitê Central de 17 de fevereiro, Lenin colocou essa questão em votação provisória. Se a ofensiva alemã começa e não ocorre uma revolta revolucionária na Alemanha, ainda não assinamos a paz? Com essa nova proposta, os comunistas esquerdistas, o Haring e os defensores da guerra revolucionária, abstiveram-se. Trotsky votou a favor da moção com Lenin, o que estava em consonância com o acordo entre eles.
Na manhã seguinte, o Trotsky se opôs que enviassem um telegrama imediatamente para assinar a paz, como foi proposto pelo Lenin. Porém, no decorrer do dia, os bolcheviques receberam provas do avanço alemão, então o Trotsky mudou para o lado do Lenin à noite, dando-lhe uma maioria no Comitê Central. Aí já não restavam dúvidas de que o ataque alemão seria evidente para o mundo inteiro. Os discursos de Trotsky em Brest-Litovsk foram posteriormente reunidos e publicados em várias edições e em muitos idiomas pela Internacional Comunista durante a vida de Lenin. É somente depois de 1924 que os stalinistas descobrem, repentinamente nesses discursos, a suposta fraseologia trotskista. Durante vários anos, Stalin e os seguidores de Otto von Kussinen, um comunista finlandês e fiel partidário da fração stalinista, conduzindo uma campanha enérgica, primeiro contra Trotsky, depois contra Zinoviev e Bukharin, espalharam por todo o mundo a versão de que Trotsky, opondo-se deliberadamente ao Comitê Central, decidiu não assinar a Paz de Brest. Stalin tentou até mesmo demonstrar isso por escrito. Infelizmente para ele, e apesar de todo o enorme esforço do aparato stalinista em ocultar a verdade, hoje nós podemos consultar as próprias indicações contidas nas atas oficiais. Apesar do caráter incompleto e tendencioso das mesmas, as atas de 1918 fornecem uma orientação inestimável. Em A História Oficial do Partido Comunista da União Soviética, material fortemente alterado, temos: embora Lenin e Stalin, em nome do Comitê Central do partido, insistissem para que a paz fosse assinada, Trotsky, presidente da delegação soviética em Brest-Litovsk, violou traiçoeiramente as instruções diretas do partido bolchevique. Ele anunciou que a República Soviética não lutaria e continuaria a desmobilizar o exército. Isso foi monstruoso. Os imperialistas alemães não poderiam ter desejado nada mais deste traidor para os interesses da pátria soviética. Passando da página 266 a 268 e 69 do mesmo livro, encontramos a seguinte elaboração. Lenin chamou essa decisão de estranha e monstruosa. Naquela época, a verdadeira causa desse comportamento antipartidário de Trotsky e dos comunistas de esquerda ainda não era clara para o partido, mas o recente julgamento do bloco antissoviético de direitistas e trotskistas, início de 1938, revelou agora que Bukharin e o grupo dos comunistas de esquerda, liderados por ele, juntamente com Trotsky e os socialistas revolucionários de esquerda, já naquela época conspiravam secretamente contra o governo soviético. Agora é sabido que Bukharin, Trotsky e seus companheiros conspiradores queriam destruir a paz de Brest-Litovsk, prender Lenin, Stalin e Sverdlov, assassiná-los e formar um novo governo de bukharinistas, trotskistas e socialistas revolucionários de esquerda. Pois bem, agora, seguindo a investigação do Trotsky, vamos nos deter sobre o que de fato se passou, pelo que consta nas próprias atas oficiais e que não foram alteradas. Na noite de 21 de novembro de 1917, o último comandante supremo do exército russo, Nikolai Dukhonin, recebeu um radiograma assinado por Lenin, Trotsky e Krylenko, propondo abrir imediatamente negociações para um armistício. A partir desse momento, a questão de uma paz em separado foi discutida repetidamente no Comitê Central. 63 bolcheviques estiveram presentes na conferência de 21 de janeiro de 1918, dos quais a maioria absoluta, 32, votou a favor de uma guerra revolucionária. A posição de Trotsky, nem a guerra nem a paz, recebeu 16 votos. Lenin, para assinar uma paz com a Alemanha, 15 votos. A questão foi pautada novamente 3 dias depois pelo Comitê Central do partido. As atas completas registram a sessão de 24 de janeiro de 1918. Naquela sessão, Stalin defendeu a necessidade de assinar uma paz em separado, baseando-se no seguinte argumento: não há movimento revolucionário no Ocidente, nada existente, apenas um potencial e não podemos contar com um potencial. Lenin imediatamente repudiou o apoio de Stalin. Claro, um movimento de massa não existe no Ocidente, mas a revolução ainda não começou lá. Se mudássemos nossas táticas com base nisso, então estaríamos traindo o socialismo internacional. O camarada Sergeyev, membro do Comitê Central, testemunha o fato de que todos os membros do Comitê Central concordaram.
Nossa República Soviética está ameaçada de destruição na ausência de uma revolução socialista no Ocidente. Talvez o registro mais curioso dessa sessão tenha sido a declaração de Stalin em relação à fórmula não fazer guerra, não assinar a paz, durante a sessão do 1º de fevereiro, ou 19 de janeiro de 1918, uma semana depois da sessão em que essa fórmula foi aceita por 9 votos contra 7, ele declarou: "A saída dessa situação difícil nos foi fornecida pela via do meio, a posição de Trotsky." Como comenta Trotsky, é realmente extraordinário que essas palavras de Stalin, apesar da vigilância de Savaliev, tenham sido preservadas nas atas. Não deixam pedra sobre pedra de todo o barulho dos últimos anos sobre a paz de Brest-Litovsk. Como vocês podem notar, se a gente quisesse, a gente poderia utilizar o mesmo método que o Ian faz no seu vídeo e fabricar um Stalin trotskista. Ainda o mais curioso disso tudo, como é atestado pelas passagens já citadas, absolutamente todo o comitê central daquela época teria sido rotulado como trotskista, seus membros presos e condenados. O próprio Lenin teria sido colocado no banco dos réus. No dia 21 de fevereiro, os representantes dos socialistas revolucionários de esquerda votaram contra a utilização da ajuda militar e técnica da Entente para barrar a ofensiva alemã. As negociações com a Entente sobre essa ajuda começaram logo após a Revolução de Outubro. Elas eram conduzidas por Lenin e por mim, com os generais Lavergne e Nizel e o capitão Jacques Sadeau representando os franceses e com o coronel Raymond Robbins representando os americanos. No mesmo dia, em conexão com o avanço contínuo dos alemães, o embaixador francês Nolens enviou-me um telegrama. Na sua resistência à Alemanha, você pode contar com a cooperação militar e financeira da França. Claro, a diferença entre o militarismo alemão e o militarismo francês não era para nós uma questão de princípio. Era apenas uma questão de necessidade de neutralizar certas forças antagônicas para salvar o governo soviético. Mas o governo francês não manteve sua palavra. Clemenceau proclamou uma guerra santa contra os bolcheviques. Foi então que nos vimos obrigados a assinar a paz de Brest-Litovsk. Na sessão do Comitê Central do Partido Bolchevique, Lenin, Zinoviev, Sverdlov e Sokolnikov falaram a favor de aceitar essas condições e assinar a paz. Bukharin, Djerdinsky, Uritsky e Lomov falaram contra. Eu declarei: se tivéssemos unanimidade, poderíamos assumir a tarefa de organizar a defesa. Seríamos capazes de fazê-lo, mas isso exigiria a máxima unidade. Já que isso nos falta, não assumirei a responsabilidade de votar pela guerra. Stalin declarou naquela sessão: não precisamos assinar, mas devemos começar as negociações de paz. Para o que Lenin respondeu: Stalin está errado em dizer que não precisamos assinar. Essas condições devem ser assinadas. Se você não as assinar, assinará a sentença de morte do governo soviético dentro de 3 semanas. E as atas ainda afirmam: o camarada Uritsky protesta contra Stalin, dizendo que as condições deveriam ser aceitas ou rejeitadas, mas que já não era possível continuar as negociações. Trotsky comenta que, como naquele momento era flagrante para todos, mesmo para Uritsky, ardente defensor da guerra revolucionária contra a Alemanha Imperial, que qualquer resistência era impossível. A declaração de Stalin foi inteiramente devida à total falta de qualquer tipo de posição pensada. Já em 18 de fevereiro, o exército alemão tomou Dvinsk. Seu avanço se desenvolvia com extraordinária rapidez. A política de ganhar tempo havia se esgotado completamente. No entanto, Stalin propôs 5 dias depois, no dia 23 de fevereiro, desta vez em defesa da necessidade de assinar a paz. A completa falta de posicionamento independente de Stalin era evidenciada naqueles dias. Ele vacilava e procurava não se pronunciar, escorando-se oportunamente às posições de outros e articulando suas maquinações. O velho ainda está esperando a paz. Ele me disse, acenando com a cabeça na direção de Lenin. Mas ele não terá a paz. Então provavelmente ele foi a Lenin e fez o mesmo tipo de observação sobre mim. Tenho certeza de que minha principal tarefa, que era tornar a nossa atitude em relação à questão da paz tão compreensível quanto possível para o proletariado mundial, era uma consideração secundária para Stalin. Ele estava interessado em paz em um só país, assim como posteriormente ele se interessaria meramente no socialismo em um só país.
O que o Trotsky defendeu explicitamente a respeito de guerras revolucionárias? Que essas guerras fossem feitas em países colonizados. A mais famosa das defesas que o Trotsky fez a uma guerra revolucionária foi o Projeto Kalmyk. Esse aqui eu confesso, eu não consegui achar a fonte primária. Não consegui achar. O Projeto Kalmyk era o plano de levar a cavalaria russa para a Índia, para estimular uma revolução proletária na Índia e por conseguinte, em outros países que eram os elos mais fracos do colonialismo. Era exportar a revolução pelas armas. Porque o Trotsky estava defendendo essa política doida de revolução permanente. De que não teria como a Rússia construir o socialismo sem uma revolução na Europa. Mas eu não consegui achar documento primário sobre isso. Mais uma vez, o Ian cria uma confusão enorme. Como eu já expliquei, a guerra revolucionária era uma estratégia bolchevique, uma estratégia na guerra pelo socialismo internacional. Em dado momento da Guerra Civil, o Trotsky avaliou oportuno enviar uma força militar para auxiliar os processos revolucionários que estavam despontando nas colônias e semicolônias do imperialismo na Ásia. Ocorre que o Projeto Kalmyk, pelo qual foi chamado essa iniciativa, não foi derivado de uma concepção de revolução permanente do Trotsky. Não é nada disso. Tratava-se de um plano estratégico considerado em conjunto pelo partido, de lançar um ataque surpresa na Índia Britânica através do Tibete. Houveram várias versões desse plano, e uma das suas considerações mais tardias, feitas pelo Trotsky, em uma aposta de improvisação devido à situação drástica que tentava o Estado-Maior à época, seria de enviar uma força de 40 mil tropas de cavalaria do Turquestão até os Urais, e avançar pela Índia, através do Afeganistão, com a ajuda das tribos afegãs que se sublevavam então contra o príncipe Amanullah Khan. Por que isso? Porque a Índia Britânica, colônia do Império Britânico, estava passando por um período de insurreição popular, o processo revolucionário da Índia, que culminou na greve geral liderada por Mahatma Gandhi. Ao mesmo tempo, o verão de 1919 é marcado pela crescente força da contra-revolução sobre a Rússia soviética. Os governos na Finlândia e nos Balcãs haviam sido massacrados e se disseminava o terror branco. É nesse contexto de derrota iminente que Trotsky faz uma declaração. A arena de levantes nas proximidades pode ser a Ásia. Nós perdemos Riga, Vilna e, sob coação, estamos arriscando a perda de Odessa e Petrogrado. Nós retomamos Perm, Ekaterimburgo, Zlatoust e Chelyabinsk. Essa mudança nas circunstâncias requer uma mudança de direção. No período que está por vir, seria oportuna a preparação dos componentes para uma reorientação asiática e preparar-se parcialmente para um ataque militar contra a Índia, em apoio à Revolução Hindu. Essa foi uma versão do Projeto Kalmyk, ou seja, a ideia geral era auxiliar revoluções que já estavam em andamento. Houveram inclusive rotas alternativas exploradas para promover a insurreição na Índia. Também em 1919, o Raja Amarendra Pratap, revolucionário indiano, esteve em uma audiência com Lenin, quando este encontrou um grupo de revolucionários indianos do Comitê de Berlim. O Projeto Kalmyk tinha a aprovação de Lenin. O Ian repete a mesma falsificação sobre a teoria da revolução permanente, primeiro associando ela a exportar a revolução pelas armas, o que não é sequer uma explicação decente para a estratégia de guerra revolucionária, quanto menos explica o aspecto principal da teoria da revolução permanente, e segundo, afirmando ainda que ela teria como pressuposto a impossibilidade de construir o socialismo na Rússia, o que novamente é uma asserção mentirosa. A teoria da revolução permanente é incompatível com o socialismo nacional, aquele proposto por Stalin e Bukharin, porque o internacionalismo é um dos seus pressupostos, um dos pressupostos da teoria da revolução permanente, e não socialismo em um só país, que abordaremos na parte 4. Recomendo a quem ainda não assistiu ver as partes 1 e 2 da minha resposta ao História Pública. Lá eu já introduzo o assunto da Revolução Permanente, especialmente na parte 2. Eu já tive mais de uma oportunidade para definir essa teoria negativamente, ou seja, pelo que ela não é, e também de introduzi-la positivamente, pelo que são de fato seus postulados. Por fim, vamos retornar naquela citação descolada de Lenin do 7º Congresso Extraordinário do Partido Bolchevique de março de 1918. Nesse caso, como já foi comentado, o Ian suprimiu uma parte importante da declaração de Lenin que se conecta ao excerto extraído. Agora devo dizer algo sobre a posição do camarada Trotsky. Há dois aspectos de suas atividades. Quando ele começou as negociações em Brest e fez uso esplêndido delas para a agitação, todos estávamos de acordo com o camarada Trotsky.
Ele citou parte de uma conversa comigo, mas devo acrescentar que foi acordado entre nós que aguardaríamos até que os alemães apresentassem um ultimato e então cederíamos. Os alemães nos enganaram. Eles nos roubaram 5 dias de 7. A tática de Trotsky estava correta à medida em que visava ganhar tempo. Ela se tornou incorreta quando foi anunciado que o estado de guerra havia sido encerrado, sem ter sido ainda assinada a paz. Já que a história superou a questão, não vale a pena voltar a ela. Assim sendo, Lenin e tantos outros membros do Comitê Central reconheceram o crédito fundamental do Trotsky no seu uso da tática de prolongamento das negociações. Não restou nada das falsificações do Ian sobre essa questão ou daquela de que a guerra revolucionária seria a proposta de Trotsky nos acordos de Brest.